Fala galera, tudo bem com vocês? Então você começa a investir em fundos imobiliários, começa a entender a dinâmica do mercado, viu que o preço da cota, ela oscila dia a dia, não é verdade? Aí de repente começa a vir várias perguntas na sua cabeça. E uma delas pode ser, será que tem o dia D, o melhor dia do mês para você comprar cotas de fundos imobiliários? Então sobre isso que eu vou tratar no vídeo de hoje. Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, curte esse vídeo. E o primeiro ponto que eu tenho que explicar para vocês é sobre Datacom. Para quem não sabe, Datacom é a data limite que você pode comprar a cota de um fundo imobiliário para receber o dividendo mensal dele lá. Não tá entendendo? Vem aqui que eu vou te explicar um pouquinho mais. Eu entrei aqui no Investidor 10, eu peguei o fundo VISC11, desci para a aba de Datacom e olha que interessante. Por exemplo, se você tivesse comprado uma cota desse fundo imobiliário antes do dia 28 ou mesmo no dia 28 de novembro, lá em 12 de dezembro você teria recebido 81 centavos por cota. Da mesma forma, isso aconteceu lá em dezembro. Ó. Se você tivesse comprado uma cota, por exemplo, dia 30 do 12, lá em 15 de janeiro você vai receber 81 centavos por cota. Então, a partir desse ponto, você começa a entender a dinâmica do mercado e você pode até me levantar, Alisson, então se matou charada. O melhor dia do mês para comprar cotas de fundos imobiliários é na Datacom? Não necessariamente, galera. Por quê? Basicamente, você está entendendo que está saindo da conta bancária do fundo 81 centavos e está indo para sua conta na corretora 81 centavos. O que isso quer dizer na prática no fundo imobiliário? Quer dizer que o fundo imobiliário está perdendo patrimônio nesse sentido aqui. Ou seja, ele vai perder valor aqui no mercado. Olha esse exemplo que eu montei para vocês. Então vamos supor que esse fundo imobiliário está sendo negociado por R$100 e ele anuncia que vai pagar aqui R$1,15 por cota aqui. Ou seja, se a gente fazer R$100 menos 1,15, esse fundo imobiliário vai acabar tendo um valor de R$ 98,85. E olha que interessante, o que acontece na prática com os fundos imobiliários aqui. Olha só o VISC11 aqui, por exemplo. Então, dia 30 de setembro é só Datacom. Olha só o que acontece no dia seguinte, no dia posterior é só Datacom. Ele cai de preço. Então, a gente vê que acontece que ele perdeu patrimônio nesse sentido aqui. Olha outro fundo imobiliário de exemplo aqui também, o MXRF11, por exemplo. Olha só que interessante, só Datacom também é sempre final do mês. No dia 30 de setembro, no dia 1º de outubro, que é um dia posterior, um dia seguinte a Datacom, ele perdeu o preço aqui no mercado. Então você entendeu que está perdendo patrimônio nesse sentido aqui. Mas afinal, o que eu quero mostrar para vocês aqui é que realmente não existe o dia D, o melhor dia do mês para você comprar cotas de fundos imobiliários. Por quê? Primeiro de tudo, você tem que montar uma estratégia que eu já vou te explicar um pouquinho mais. Segundo ponto, vamos supor que no dia do Datacom, o Haddad, por exemplo, solta uma medida que nunca mais na história vai ser tributada os dividendos dos fundos imobiliários, que às vezes fica correndo risco de ser tributado e tudo mais. Então, somente por conta dessa medida, o preço das cotas vão subir. Outro ponto, vamos supor que começa o tarifaço Trump aqui, que pode interferir os inquilinos dos imóveis, dos fundos imobiliários. Então começa a interferir no preço dos ativos aqui também. Então isso vai balançando o mercado, pode derreter as cotas. Então tem várias situações que vão mexer no preço do ativo e não um fator isolado aqui que vai fazer você ter o melhor dia do mês. Você tem que pensar que é um conjunto de fatores que fazem mexer o preço do ativo, por isso que ele varia dia a dia aqui. Mas pensando nisso, então como que a gente vai ganhar dinheiro aqui com fundos imobiliários, pensando que não tem o dia D? Basicamente comprando bons ativos a bons preços, que a gente fala que a gente compra com margem de segurança. É muito utilizado esse termo, tanto para ações como com fundos imobiliários. É como se você estivesse comprando uma nota de R$100 por R$80 aqui. E você, no longo prazo, vai ganhar muito dinheiro. Não sei se você chegar a observar nos fundos que eu mostrei, mas olha que interessante, numa janela de um ano, olha só como eles se valorizaram aqui. Olha que interessante, por exemplo, o MXRF11. Durante o ano, lá no mês de fevereiro, por exemplo, de 2025, você poderia ter comprado ele abaixo de R$9. Hoje está sendo negociado na faixa de 9,50. Olha só, por exemplo, o VISC11 aqui. Você poderia ter comprado ele por 90 e poucos reais e hoje está sendo negociado a R$108, R$109. Então, ao longo do tempo, eles vão se valorizando. Outro ponto que a gente tem que avaliar, por exemplo, nos fundos imobiliários de tijolos, é o preço sobre valor patrimonial. O que quer dizer isso? Basicamente, fazendo uma analogia, é como se você comprasse aqui um apartamento que vale R$500 mil por R$350. Então você está comprando com uma margem de segurança que está comprando com muito desconto. E como que a gente vê isso na prática, Alisson? Basicamente a gente pode ver pelo P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial. E aonde a gente acha esse indicador, Alisson? Aqui a gente pode ver no Investidor 10. Olha só que interessante aqui o VISC11 no Investidor 10, o seu P sobre VP. Ele está com P sobre VP de 0,88. O que quer dizer isso, Alisson? Basicamente esse indicador diz para nós que acima de 1 está caro e abaixo de 1 está barato. Então, quanto mais abaixo de 1, mais barato ele está, quanto mais acima de 1, muito esticado, muito caro ele está. Ou seja, quer dizer que para nós que o VISC11 está barato pelo seu valor patrimonial. Obviamente, galera, esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Mas olha outros ativos que eu trouxe aqui para a gente avaliar junto aqui. Outro ativo que eu trouxe para vocês verem aqui é o HGLG11. É um fundo imobiliário que investe em galpões logísticos.
Olha que interessante que também, da mesma forma, ele está com o seu preço de valor patrimonial abaixo de 1 aqui. E outro bem descontado aqui também é o BRCR11, ele investe em salas comerciais, são lajes corporativas, ele está com 0,53. Quer dizer o quê? É como se você estivesse comprando uma sala comercial que custa R$100 por R$53. É bom frisar para vocês também, galera, que você não pode pegar um indicador desse e analisar ele isoladamente. Você tem que analisar um contexto. Por que esse fundo está tão descontado? Ele tem dívida aqui? Ele tem muita sala vazia? Ele tem muito inquilino inadimplente? Então são vários quesitos que fazem esse ativo estar descontado, que está com um preço muito abaixo do seu valor patrimonial. Então você tem que avaliar um contexto de sentidos aqui, não somente um indicador isoladamente. Mas olha que interessante, para fechar aqui, o MXRF11, a gente pode ver que o P sobre VP dele está 1,01, ou seja, quer dizer que ele está um pouquinho caro aqui. Basicamente uma nota de R$100, você está pagando R$101 aqui. Então, você começa a entender a dinâmica desse sentido aqui. Analisando esses ativos adequadamente, você entende que comprando bons ativos a bons preços e segurando com o tempo, ao longo do tempo, do longo prazo, eles vão se valorizar e você vai ganhar muito dinheiro. O grande dinheiro nos investimentos estão em segurar bons ativos no longo prazo. E se você quer entender qual é o seu maior aliado no jogo do longo prazo, eu vou deixar de recomendação esse vídeo que eu mostro sobre os juros compostos, a 8ª maravilha do mundo. Até a próxima, galera. Fui!